Jesus, meu, oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Jesus, eu amo esse nome, outro nome não há, eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, hoje ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu tava aqui compartilhando, agora foi que eu vim ver. Então, eu tô compartilhando com algumas pessoas aqui porque eu sei que é uma live muito importante. Pessoas vão aprender aqui bastante. Vai ser libertador, né? Então eu peço a vocês que me ajudem. Eu já deixei a minha conta aí, ela aberta, para que outras pessoas venham ser abençoadas, né? O nosso tema, porque eu não sei mexer muito aqui, eu quero colocar aqui com fixo, né? Eu não sei mexer muito aqui, colocar um comentário fixo. E eu não sei nem pra onde é que vai, porque eu faço as lives sem colocar nada. A paz do Senhor, irmão Nailton Souza, seja bem-vindo. Vai compartilhando essa live. Nós vamos falar sobre laços de alma, onde pessoas vão aprender, né? Sobre laços de alma. E vai ser libertador para muitas pessoas. O Espírito Santo já tinha me falado sobre isso. Tem, acho que uma semana que eu tô sendo cobrada para poder fazer essa live aqui para vocês. Porque o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração que muitas pessoas estão laçadas no mundo espiritual com outras pessoas. E isso é muito sério, né? Então nós temos que realmente tomar cuidado com a nossa alma. E eu tô aqui hoje pra... Paz do Senhor, irmão Iremar. Eu peço que vá compartilhando aqueles que forem entrando. E vai ser libertador, isso aqui vai ajudar muitas pessoas. Eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas através dessa live. Eu sei que pessoas vão me procurar, né? Para que eu possa dar a direção que a pessoa deve tomar. E eu tô aqui para isso, eu tô aqui para ajudar, né? Eu tô aqui para fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Então eu peço que aqueles que forem entrando, vá compartilhando, enquanto eu tô aqui tentando colocar esse comentário fixo, que eu não sei como é que faz isso. Se bem que eu sei mexer em muita coisa na internet, mas isso aqui eu nunca consegui colocar. Eu não sei porquê. A paz do Senhor, a minha amiga aí, a irmã Vânia, seja bem-vinda. Deus ele vai falar poderosamente. Eu não sei como é que coloca. Adicionar um moderador. Vamos ver se é isso aqui, né? Moderador. Acho que não. Quem está assistindo ajuda a gerenciar os comentários durante o ao vivo. Eu não sei colocar. Adicionar um comentário. Vamos ver. Acho que é aqui. Deixa eu ver se é isso. Vai compartilhando em nome de Jesus, que outras pessoas
vai ser alcançadas. Pronto, agora vamos ver. Eu botei laços de alma. Agora deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário aqui. Eu não sei se é isso. É, olha aí. Pronto, glória a Deus. Eu nunca tinha feito isso. Aí agora eu coloquei laços de alma. Esse é o tema da nossa live. Vai ser libertador para muitas pessoas, né? Vai compartilhando. Eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem. E Deus, ele vai fazer grandes coisas aí. Desde já eu quero deixar aqui o convite para quem é das proximidades do Santa Terezinha, Bibiri, Belinha do Tiro, Água Fria, Dois Unidos, né? As pessoas que são daqui de Recife, dos lugares mais próximos daqui de Recife, nós nos encontramos no bairro do Alto Santa Terezinha. Botei um brilhozinho aqui, mas ele tá tão chamativo que chega até incomodando. Pronto. E hoje nós temos o culto de cura e de libertação, onde nós estaremos ministrando também laços de alma, quebra de laços de alma. É necessário nós termos cuidado com a nossa alma, porque a nossa alma, ela é muito importante, porque a carne volta para o pó, né? O espírito volta para Deus. E a sua alma? Você tem cuidado da sua alma? Eu tenho aprendido muito todos os dias. E uma das coisas que eu tenho aprendido também é sobre a nossa alma. Nossa alma, ela é preciosa. A nossa alma, ela é a guerra, né? Que o inimigo, ele fica querendo roubar a nossa alma. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa alma, né? Desde já eu não vou aqui me prolongar. Eu vou fazer só um desenhozinho aqui para você entender melhor. Eu vou virar aqui para poder pegar o quadro aqui, para vocês entenderem. Mas eu peço que já vá compartilhando aí, vai deixando o seu like. Eu fiquei... Virou também pra mim. Tá torto aí pra vocês. Deixa eu descer mais aqui. Vai colocando aí nos comentários, por favor, me ajuda. Ficou normal na horizontal ou ficou na vertical como estava antes? Desceu também, virou pra vocês aí quando eu virei aqui? Tá torto. Então eu vou deixar assim mesmo. Eu vou deixar assim e vou colocar aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Deixa eu colocar aqui o fundo musical. Vai compartilhando enquanto eu vou organizando aqui. Tudo que eu vou falar pra vocês é com base bíblica, tá? Não se preocupem. Pronto. Então eu vou fazer aqui um bonequinho. Não sou boa em desenho, mas só pra vocês entenderem como é que funciona o laço de alma. Vamos fazer uma oração antes. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu entro aqui na tua presença para passar para o teu povo, Senhor, um pouco daquilo que eu tenho aprendido a cada dia. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor tome a frente, porque não deixa de ser um aprendizado, não deixa de ser um ensino da tua palavra. Não me deixa te atrapalhar, não me deixa errar. Eu te peço, me cobre com o teu sangue, que toda retaliação, que toda anti-unção, meu Deus, seja, eu cancelo e anulo no nome de Jesus. Que toda religiosidade, que todo espírito de religiosidade caia por terra. No nome poderoso de Jesus é o que eu te peço, Senhor. E já te agradeço, que o Senhor toque nos corações de cada um. Amém. Então, vou mostrar pra vocês como é que funciona. Pronto. A palavra do Senhor, ela diz
né? Deixa eu pegar só uma coisa aqui. Quem tá com sua Bíblia aí aberta, no livro de Isaías 58 e o 6. Se alguém puder escrever para mim, colocar aqui nos comentários esse versículo, eu agradeço. Vai compartilhando para que outras pessoas vá entrando, amém? Vai compartilhando. Enquanto eu acho aqui uma coisa aqui que o Espírito Santo me deu agora aqui. Me trouxe à mente. Peraí que eu tô procurando, tá? E quando vem do céu é assim. Eu só quero pegar o versículo certo aqui. A palavra que o Espírito Santo me deu agora foi aquele versículo base, né? Aquele que se junta com uma prostituta, ele torna-se um com ela. Ou seja, quando Deus ele dá a ordem para que o homem e a mulher se juntem, né? Ele diz assim, o homem deixará a sua esposa, seu pai e a sua mãe, se juntará a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne, né? Então, quando nós... Isso é no caso, isso é uma ordem do Senhor. Ele deixa, né? Ele diz na sua palavra que o homem deixará ao seu pai e a sua mãe e os dois se tornarão uma só carne. Então, nós vemos aí, né? Fica bem claro nesse versículo. Deixa seus pais. É Gênesis 2, 24. Onde diz assim, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá-se a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então esse aí é o versículo base, né, que se encontra em Gênesis 2, 24, onde Deus deixa claro para todos nós que todo homem que ele tem que deixar seu pai e a sua mãe para se tornar uma só carne com a sua esposa, né? Por que a nossa live, o nosso tema da nossa live hoje é laços de alma? Por quê? Porque o que tem de pessoas que já se tornou uma só carne com várias pessoas não é brincadeira. Então o Espírito Santo essa semana estava o tempo todo, né? Me lembrando para eu fazer essa live, porque tem pessoas que precisam ser ministradas, né? Então, aqui ó, o pastor colocou, ó. Não sabeis que vossos corpos são membros de que tornará... pronto, amém. Ele colocou pra mim, graças a Deus, que eu ainda tava procurando. Então, ele disse pra mim, tem muitas pessoas que não sabem desse segredo, né? Pessoas que estão no mundo ou evangélicos afastados, que eles não sabem. Então, quando nós nos juntamos com uma pessoa e nós temos a relação sexual com ela, sendo casado ou não, né? Porque assim, hoje no mundo tá tudo muito, né? Tudo normal. Mas o normal aos nossos olhos não é normal aos olhos de Deus. Então, por isso que existe a aliança do casamento, porque é uma coisa muito importante. Então, eu vou falar só alguns tópicos do laço de alma, que traz laços, que faz com que a nossa alma fique entrelaçada com outras pessoas. Porque não é só a relação sexual que faz com que você e eu fique laçada com qualquer outra pessoa, tá? O beijo também.
Jesus, ele foi traído com o quê? Com um beijo. Então, o beijo, ele significa muita coisa. Então, tem pessoas que teve um namorado, que não teve relação sexual com ele, mas que teve um beijo, que essa pessoa até hoje tá casada, vive com outra pessoa, tá bem, tudo, e ainda fica lembrando daquele beijo. Então, pra você saber e ter noção que não é só relação sexual. Tem pessoas que estão laçadas com os seus parentes, né, com o pai ou com a mãe. A ligação de alma é muito forte. Então, você precisa ser ministrado e quebrar esse laço de alma com essa pessoa. É só pra você ter a noção que não é só a relação sexual, mas a relação sexual é um dos tópicos mais fortes, é algo que deixa você, né, é algo mais, assim, vamos botar o ponto X, né, que faz com que você vá pra um laço mais profundo. Então, quando nós nos relacionamos com alguém e essa pessoa ela vai embora, né? Aí a pessoa fica sentindo um vazio dentro dela, tipo, sentindo falta. Na realidade, você não tá sentindo falta da pessoa. Você tá sentindo falta do que tá na pessoa, que é seu, né? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Nós tornamos uma só carne. Então, você tá laçado com essa pessoa aqui no mundo espiritual. Ela fica com pedaços da sua alma e você fica com pedaços da alma dela. Então, é uma troca, né? É uma troca que tem. Então, o que acontece aí? Toda vez que você tem uma relação sexual com um homem, com uma mulher, né? Porque também entra tanto... Não importa qual o sexo. Se é homem, se é mulher, não importa. Você teve aquele contato, aquele contato íntimo com a pessoa. Você no mundo espiritual tá laçado com aquela pessoa. E a nossa alma, ela é um campo energético, né? Que ela é fragmentada. Então, aqui tá o nosso corpo, né? E aqui a nossa alma, ela é um campo energético que ela fica vibrando em torno do nosso corpo. Então ela tá vibrando o tempo todo ao redor do nosso corpo. E aqui tem momentos na nossa vida que nós passamos por situações de impactos. Impactos tanto sentimental, financeiro, espiritual, não importa qual é o impacto. Tem momentos que nós nos tornamos fragmentados, nossa alma fica fragmentada. Então, quando você se relaciona com alguém e essa pessoa ela vai embora da tua vida, ela tá levando o fragmento da tua alma junto com ela. E você tá ficando com o fragmento da alma dela com você. Então, por que é importante quando nós nos desligamos de alguém, nós fazemos a quebra de maldição, a quebra de laço de alma, quebra de pactos, né? Por quê? Porque, querendo ou não, você fica laçada no mundo espiritual com essa pessoa. Eu conheço pessoas que já são casadas com outras pessoas há anos e essa pessoa ainda continua casada no mundo espiritual. Por quê? Porque essa pessoa ela fez uma aliança com aquela no altar. E altar é lugar de quê? De aliança. Então não se quebra uma aliança que você foi feito um pacto, né? Você fez um pacto no altar com aquela pessoa, dizendo que vai viver até a morte, os separes, e por algum momento na vida de vocês se separaram, né? Por algum momento na vida daquela pessoa se separou. E o que acontece? A pessoa acha que o divórcio, o papel na terra, anula tudo, e não é bem assim. E eu conheço pessoas assim, que tá casada no mundo espiritual ainda. Por quê? Porque não cancelou, não anulou aquele pacto que foi feito no mundo espiritual. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Onde 2 ou 3 concordam na terra, tá ligado no céu. Então, as pessoas vivem hoje no mundo como se o mundo espiritual ele não existisse, né? E a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 6 e o 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os unirei
e os unirá a uma prostituta? De forma alguma, né? Ou não é de vosso conhecimento que quem se une com uma prostituta torna-se um com ela. É porque aqui cortou, eu não consigo ver, só consigo ler até aqui, até quem se une, né? Mas a palavra de Deus está aqui aberta e eu vou ler. É 1 Coríntios 6, eu vou ler o versículo completo, né? Porque não adianta você fazer algo e você não dar a base bíblica, porque é bom você provar, né? Mas aqui a gente já tem mais ou menos uma noção do versículo onde se encontra que aquele que torna-se um com a prostituta é um com ela. É um com ela por quê? Porque tá lá ligado no mundo espiritual com aquela pessoa. Entendeu? Então, o laço de alma é um laço muito forte, né? E precisa ser quebrado por pessoas que já saíram da nossa vida. A gente precisa ser quebrar aquilo, né? 1 Coríntios 16, não, 1 Coríntios 6 e o 15. Pronto, ele diz assim: não sabeis do que vós se ajunta com a meretriz, já está de forma diferente aqui, fazem um só corpo com ela, porque serão. Aí ele disse, os dois serão uma só carne, mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Aí todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Amém? Então, aqui a gente vê claro, né? Na palavra de Deus, o que o Senhor está dizendo, que nós somos um, né? Nós somos um com Ele. Então, é por isso que a palavra de Deus, ele fala também que um abismo, é Salmo 42, se eu não me engano, 42... Salmo 42 fala que um abismo chama outro abismo. Então, se eu tô firme na presença do Senhor e eu estou ligada com o Espírito Santo, estou ligada com o Espírito de Deus, eu me torno um com Ele. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Ele está dentro de nós. Então, do jeito que eu sou uma com Cristo, eu não posso ser uma com várias pessoas. Eu sou só uma com o meu esposo e Ele é único só comigo. E nós somos um com Cristo, tanto eu quanto ele e todas as pessoas que são casadas. Dá para entender? Alguém está com alguma dúvida? Então, é muito importante as igrejas terem culto de libertação e que os ministros eles saibam trabalhar a fundo na ministração. Por quê? Saibam buscar conhecimento em relação para ajudar o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo está crescendo atrofiado. E tem muitas pessoas que têm problema com a alma deformada, né? Tem problema com a alma deformada e vivem na perturbação, uma perturbação sem fim. Por quê? Porque essa pessoa ela precisa ser ministrada, porque em algum momento da vida dela, ela teve uma infância muito ruim, porque o que é que traz também? Fragmentos da alma, e a pessoa fica laçada também no mundo espiritual. Traumas, rejeição, isso gera região de cativeiro na vida da pessoa. E o laço de alma não é nada mais, nada menos do que uma região de cativeiro, onde a pessoa está com a alma dela presa a outra pessoa. Então, isso também é uma região de cativeiro, né? Aonde tudo o que acontece... Vou te dar um exemplo bem prático aqui. Tudo o que acontece na vida de uma pessoa, que ela tá laçada com qualquer outra pessoa no mundo espiritual, tudo que aquela pessoa sente lá, demônios, enfermidades, seja lá o que for, isso vai, algum momento vai interferir na tua vida. Em qualquer área da tua vida vai interferir, seja ela sentimental, financeira, física e emocional. E tudo o que acontece com aquela pessoa lá que você se laçou com ela e você não foi quebrado, você não quebrou esse laço de alma com ela, esse pacto que você fez com ela, isso vai atingir a tua vida de alguma forma. E você vai se prejudicar. Por quê? Porque às vezes pessoas estão... vamos botar um exemplo bem prático, né? As pessoas que sonham que o marido tá traindo ela.
Ah, mas eu sonhei que o meu marido tá me traindo com a ex dele. Não é que ela tá sonhando, não é que ele tá traindo ela, ou vice-versa. É porque ela tá ligada com ele tá ligado com ela, com a ex dele, no laço de alma. Entendeu? Então, olha o que o salmista Davi, ele fala no Salmo 42. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da tua face, Deus. Olha como é forte. As pessoas só querem saber de se preocupar com a vida financeira, com a vida sentimental, mas não quer cuidar da alma. E a alma tá toda deformada, cheia de laços de alma para tudo que é lado, e a pessoa acha que tá tudo bem. E não tá. Não tá nada bem, porque uma hora ou outra essa pessoa ela tá sentindo uma falta de algo dela, e o que ela sente, aquela falta, aquele vazio que ela sente, é por quê? Porque ela tá com a alma toda deformada e ela não sabe. E veja o que é que o salmista Davi ele fala. 42 e o 4. Salmo 42, versículo 4. Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma. Olha como é importante a nossa alma. É tão provável que é importante, nós temos que colocar. Eu também nunca pensava que a minha alma ela era tão importante como ela é, né? Eu não sabia disso, mas quando a gente vai buscando as coisas do Espírito, indo para coisas profundas no Espírito, a gente vai descobrindo o quão importante a nossa alma é e o quão importante é necessário nós estarmos com a nossa alma toda integrada, toda normalzinha, sem estar com fragmentos em canto nenhum. Você precisa ser ministrado, né, por alguém que saiba ministrar, alguém que saiba fazer a quebra de laço de alma e trazer os pedaços da sua alma de volta, porque isso é possível, tá? Mas é necessário você procurar alguém que realmente entenda. Então, aí o salmista Davi ele fala: pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, a voz de alegria e de louvor com a multidão que festejava. E aí ele fala: porque está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, na salvação da sua esperança. Aí o 6 diz assim: o meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembre-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Então, pronto, aqui ó, o versículo que eu falei é o Salmo 42 e o 7. Um abismo chama outro abismo. Aqui a gente vê, literalmente, que Davi, ele tinha uma alma perturbada, né? E aqui ele também mostra a importância de nós estarmos com atenção à nossa alma. E ele falava ali, né? Ele diz, aqui nesse versículo, ele fala com a alma dele e ele diz: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Tá? Então, assim, esses são só duas bases bíblicas que eu tô dando para vocês saberem o quão importante é a nossa alma. E nós estarmos atentos, porque tem pessoas que ela se liga a outras pessoas, né? Isso se é adolescente, se a pessoa é adolescente, ela tá no início da vida da adolescência, aí um namorado, depois em qualquer momento ali tá fracionado, fragmentado um pedaço da alma dela, a pessoa deixou ela triste, deixou ela por outra pessoa, isso vice-versa, tanto homem como mulher. Então, qual é o intuito dessa live? Vai compartilhando, irmãos, porque essa live ela é importante. Essa live você não vai encontrar pessoas aí na internet a toda hora, a todo momento, falando de um assunto desse. Porque as pessoas falam de tudo. Fala de salvação, fala do céu, fala do inferno, mas não fala das coisas básicas e simples e profundas ao mesmo tempo, que são coisas que nós podemos resolver na Terra, porque por onde eu passei eu não tive esse ensinamento. Então eu peço a vocês que vocês coloquem o dedo aí na gaivotazinha que tem do lado e vá compartilhando, porque eu sei que vidas serão tocadas, né, por essa live. Eu sei que vai alcançar, né, e pessoas vai ser ministrada, com certeza vai nos procurar
para poder ser ministrada, porque eu sei, e o Espírito Santo ele não mente, ele disse: filha, tem muitas pessoas que precisam ser ministradas na alma, e eu preciso que você faça essa live. E eu já vinha, fazia dias que ele já estava me cobrando. Eu disse: não, hoje eu vou fazer, né? Então eu saí aqui do meu momento de oração, me organizei, eu disse: não, eu vou fazer essa live hoje, eu vou deixar essa live no YouTube também salvo, no Facebook também, eu vou compartilhar. Então me ajude, vá compartilhando. Então, tem alguém aí que tem alguma dúvida? Tem um monte de gente aqui, ó, um monte de comentário que eu não tava vendo. Agora que eu tô começando a ver. Então, tem muitas pessoas que estão com a alma deformada porque se alinhou, teve relação sexual com várias pessoas, vários homens, várias mulheres, ou até beijo, né? Ou pessoa também, tipo, tem um laço de alma muito forte com um parente, uma pessoa que gostou muito, e essa pessoa foi embora, já morreu, e essa pessoa tá lá, presa, né? Precisa ser... Tem exemplos de pessoas que dizem assim, fulano, né? Vamos supor, um exemplo. Conheço uma pessoa que ela tem os traços, o jeito da minha avó, né? Um exemplo. O jeito da minha avó. Então, isso é uma característica daquela pessoa que já morreu. Então, isso significa que aquela pessoa, ela tá laçada no mundo espiritual com aquela pessoa que já morreu. Então, ela precisa trazer de volta os laços, os fragmentos da alma dela que tá com aquela pessoa que já morreu. Então, é um assunto muito profundo. Eu tô dando só uma pincelada, só por cima, só para as pessoas terem noção de quão é importante a pessoa ser ministrada na alma. E é como eu falei, isso não inclui só relação sexual, inclui beijo, inclui laços afetivos na família, tipo alguém que já foi embora, como eu acabei de dar o exemplo, e a pessoa ainda tá laçada no mundo espiritual com aquela pessoa, entendeu? Então, vou dar outro exemplo aqui, mas não é bíblico, tá? Uma das questões mais fáceis de você descobrir que a pessoa ela tá laçada no mundo espiritual com alguém que já passou na vida dela. Sabe aquelas pessoas que gostam de beber, aí pega um copo de cerveja e bota lá, e bota o som bem alto e começa a chorar, e Isso é um dos indícios fortíssimos que aquela pessoa que tá ali passando, aí diz que é a dor de cotovelo, né? Tá laçada com aquela pessoa, tá com os fragmentos daquela pessoa no mundo espiritual com aquela outra. Então, isso é um dos indícios mais fortes. Se você conhece alguém que se encontra assim, nessa situação de... Esté tá chamando, ó. Vai ficar com a sua avó, vá. Ela pedindo pra abrir a porta. Então, isso é um dos indícios de pessoas que estão no mundo espiritual laçada. Isso é muito importante. Por isso que eu peço sempre, venham nos visitar. Porque toda quarta-feira nós estamos aqui fazendo quebra de laço de alma. Nós estamos aqui fazendo quebra de maldição. Fazendo quebra de maldição hereditária. Então, tudo isso, né? Tudo isso vai fazer com que a sua vida espiritual ela aumente para um nível mais profundo. A menina tá chorando, mas é assim mesmo, no ao vivo é assim mesmo. Deixa eu ligar aqui para minha avó, para minha mãe, para pegar ela. Pronto. Então, irmãos, vai compartilhando aí em nome de Jesus, para que outras pessoas sejam alcançadas. Pronto, agora. Outra coisa que eu anotei aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer pra se desligar. Você precisa vir participar de um dos nossos cultos na quarta-feira, né? De quebra de laços de alma, de maldição. É o culto de libertação. Porque isso não deixa de ser uma libertação, onde você vai trazer de volta pra sua vida os seus pedacinhos da sua alma, entendeu? Então, é o que eu sempre falo. Tem muita mulher, né? E eu conheço muita mulher que não passou por isso ainda, né? Não passou por essa quebra do laço de alma. E é necessário, todas as mulheres que já são casadas hoje, que teve um passado, que teve relacionamento com várias outras pessoas, com homem, com mulher, não importa.
Outra coisa que eu quero te dizer. Você sabia que quando você tá lançado no mundo espiritual com alguém, isso afeta não só a sua vida sentimental, mas todas as áreas da sua vida e a seu filho e a sua descendência também? Isso também é muito sério, porque você tá lá, tudo que você fizer, você não tem que fazer pensando em você. Você tem que fazer pensando no seu filho. Porque que hoje nós temos o maior cuidado para tomar qualquer atitude, qualquer situação, né? Quando a gente aceita Jesus, as pessoas, aceitei Jesus, já tá, não preciso de libertação, eu já me batizei nas águas, já sou batizada com o Espírito Santo e tá tudo certo. Isso é ignorância, isso é a religiosidade. Me desculpa lhe dizer, mas aonde você é ignorante é aonde o diabo lhe escraviza, né? Então, eu particularmente achei que melhorou bastante quando eu fiz a quebra do laço de alma na minha vida, né? Quando eu fui ministrada por uma pessoa que já sabia, né? Na época foi o meu pai espiritual, se não me engano, que ele fez com a gente, ou foi o meu avô espiritual, uma coisa assim, eu não lembro. Ele fez comigo e fez com meu esposo. Como eu nunca tinha sido casada, né? O meu esposo, ele era casado, mas aí teve um processo lá na situação deles e foi necessário, e diante de Deus ele estava livre para casar novamente. E aí ele casou, só que ele estava casado comigo e ele ainda estava casado com ela no mundo espiritual. Então foi necessário ele ser ministrado para que aquele casamento que ele tinha feito lá no passado, ele pudesse estar livre literalmente, porque os votos que foram feitos, né, ele continua ecoando no mundo espiritual. Então você tem que quebrar. Por isso que tem que ter quebra de maldição. Por quê? A quebra de maldição, quando você declara a palavra, né, quando você declara a oração certa, a oração correta para fazer a quebra de maldição, então tudo aquilo ali é anulado. Só que você tem que fazer. Como é que eu vou fazer isso? Não é como, é quem, né? Não é como, é quem. Você tem que procurar um ungido do Senhor que carregue uma unção de autoridade no mundo espiritual, porque se for qualquer pessoa não vai valer de nada. É quem vai ministrar, entendeu? Então por isso que eu falo sempre, pessoas que querem realmente viver uma vida uma vida boa em todas as áreas, isso vai servir, mesmo que você não tenha ninguém, que você esteja sozinho, mas que isso vá afetar na sua vida, nas outras áreas. Porque nós não temos só uma área, nós temos 4 áreas: física, sentimental, financeira e espiritual. Então nós temos que dar atenção para todas elas. Não adianta eu cuidar de uma e deixar as outras de lado. Eu tenho que estar de olho nas 4, né? Então assim, são coisas que eu tenho aprendido a cada dia e eu tenho me policiado também, porque eu também sou humana, né? E eu também preciso estar me policiando em tudo, em estar cuidando de todas as minhas áreas da minha vida. Então, irmãos, é isso que eu falo, né? Aí, pra quem entrou depois, vai ver agora essa live já quase terminando, né? Que já vamos agora para quase 40 minutos de live. Então o que é que eu digo a vocês é que aqueles que estão aí, que vai entrar depois, vai compartilhando, vai mandando para outras pessoas. Mas eu tenho uma amiga muito doida, eu tenho um amigo prostituto, ele tá acabando com a vida dele espiritual. Então manda essa live pra ele, pede pra ele vir na Rua Florais, número 145, procurar o pastor Cerny ou a pastora Vanessa, e a gente vai estar aqui pra ajudar, né, nos cultos de quarta-feira, que é hoje tem culto de cura e de libertação, e todas as quarta-feiras a gente ministra as pessoas, e pessoas têm sido impactadas, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas, né? O inimigo, ele tem apontado, mas ele bate por retirada, porque ele não consegue ficar diante de um ungido de Deus. Então, onde está a luz do Senhor, as trevas têm que bater em retirada. E é o que tem acontecido aqui no nosso ministério. A gente tem buscado e tem vivido o sobrenatural de Deus. E uma das coisas que a gente tem visto é pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, e não tem nada no mundo que pague você ver pessoas sendo curadas através da sua vida. Porque eu digo para o Senhor assim: o Senhor fez tanta coisa por mim, que o que eu fizer pela tua obra ainda é pouco. Porque o que Jesus fez por mim na cruz não tem preço. Não tem preço que pague, não tem nada que eu vou fazer. Então assim, eu digo: Senhor, se eu tiver 2 vidas, as 2 vidas eu te daria
Que pena que eu fui... Eu digo assim, eu fui servir a Jesus eu velha, porque eu tinha 27 anos, né? Então, eu perdi muito tempo lá fora, eu perdi muito tempo zanzando. Então, não faça o que eu fiz. O conselho que eu te dou hoje como uma mulher de Deus: busca o Senhor. Se você é jovem, entrega a sua vida para o Senhor, porque muito mais Ele fará. Porque quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, nós temos um caminho de excelência, porque tudo Ele vai te falar, nada vai ficar oculto. Eu tenho ficado, como é que eu posso dizer, surpresa, muito surpresa com o que Deus tem feito, tanto na minha vida, no meu ministério, como no meu casamento. Deus tem ligado cada vez mais eu e o meu esposo de forma extraordinária, a chegar ao ponto de Ele falar uma coisa para ele e a mesma coisa Ele falar para mim. Então isso significa o quê? Alinhamento. Estamos num alinhamento, um com Deus. Cristo em nós, a esperança da glória, gente. Não existe melhor, não existe coisa melhor do que você estar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu falo uma coisa, eu digo: Senhor, eu não vou dizer isso pra ele. Aí ele já sabe, eu não sei, parece que Deus fala primeiro com ele, eu não sei. Aí daqui a pouco eu chego pra ele: ó, tá se passando isso, isso. Aí ele confirma. Então é assim, isso chama-se um alinhamento, é um laço de alma, é um laço no mundo espiritual, mas é um laço correto. Hoje eu vivo um laço correto, eu nunca vivi um laço correto como eu vivo hoje. Então assim, procure se aliançar com pessoas. Se você é jovem, você ainda não se casou, não fique caindo na besteira de estar se relacionando com pessoas que não é de Deus para a tua vida, não é de Deus para o teu propósito. Então tenha cuidado com a sua alma, cuide da sua alma como se você cuida de uma criança, porque a nossa alma, ela é preciosa para o Senhor, tá? Então é isso que eu quero deixar para vocês aqui, aqueles que estão online, aqueles que vão ver depois também. E o nosso ministério se encontra aqui, como eu já falei, no Alto Santa Terezinha, próximo do Compaz, né? Perto do Bela Vista, mais perto do Bela Vista, Avenida Benévolo. Então, se você conhece pessoas que estão passando por problemas na área sentimental, na área financeira, física, espiritual, seja lá qual for, eu peço para você, convide essa pessoa. Porque aqui, o que eu tô falando para vocês aqui é uma fagulha do que acontece nos nossos cultos. Nos nossos cultos tem acontecido muitas coisas, e Deus, Ele tem falado, dado resposta para pessoas aqui. Vai revelando o oculto e o profundo. Pessoas de longe chegam, a gente fica surpreso. Pessoas que a gente nem conhece, de vez em quando aparece alguém que a gente não conhece, vem com um propósito no coração, e Deus ali, Ele abre o leque e fala aquilo que a pessoa estava com propósito. Então, coisa boa é você estar nos pés do Senhor, coisa boa é você estar buscando a Deus com sinceridade, sem estar com a vida de iniquidade, de pecados. O Espírito Santo me lembrou aqui agora, aleluia, a unção, ela tá fortíssima aqui. Livro de Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Eu já nem ia... Eu já ia encerrar a live e o Espírito Santo me lembrou. É Isaías 58. E o 6 diz assim, ó: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Aleluia, glória a Deus. Eita, tá muito forte, o Espírito Santo tá aqui me visitando. Então, aqui nós vemos uma das formas. Quem é... Obrigado, irmão Iremar, ele colocou aí. Quem é espiritual, quem tem a revelação, já vai pegar de cara. Uma das coisas que faz com que... uma das coisas que ajuda você a ser liberto do laço de alma com outras pessoas. Então eu estava quase encerrando e o Espírito Santo me trouxe a memória que esse versículo é um versículo onde é um jejum que Deus escolheu, né? Ele fala aqui, fala sobre o jejum que Ele escolhe para nossa vida. Então, uma das formas da gente também reintegrar a nossa alma é com o jejum, minha gente. E assim, o jejum, ele te deixa aceso assim, ó, para o mundo espiritual, para você capturar o mundo espiritual de forma poderosa. Então,
A gente tem aplicado e tem visto aqui o sobrenatural acontecer devido também a muito jejum, né? Eu tô gordinha, mas é porque a coca me deixa inchada, mas não é porque eu como muito, né? Eu faço muito jejum e eu posso dizer que eu faço mais jejum do que eu como. Então, quando nós temos uma vida jejuada, também nos ajuda a reintegrar nossa alma. E oração em línguas também. É um dos pontos que a gente sempre fala que faz com que você reintegre, reconfigure o seu DNA espiritual, né? Que vai fazer com que a sua alma também ela seja reintegrada. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo e que você tem um desejo grande, venha nos visitar. Eu te desafio a você chegar aqui e você, quando nós orarmos por você, você vai ser batizado com o Espírito Santo também. Você, além de ter seus pedacinhos da sua alma trazidos de volta para a sua alma, você vai ser batizado com o Espírito Santo, porque nós temos ministrado pessoas aqui, pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo. E colocando em prática, você vai ver a sua vida espiritual mudar totalmente, tá? Então é isso. Eu agradeço a todos que ficaram até agora, né? E eu agradeço àqueles que compartilharam também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou estar sempre aqui com a direção do Espírito Santo, porque eu não venho aqui sem eu ter direção. Já fazia tempo que eu era para ter feito essa live, mais de uma semana ele me cobrando e eu disse não, hoje eu vou fazer, né? Por mais que eu tava aqui um pouco corrida, algumas coisas para resolver ainda, dia de culto. Então dia de culto é muito corrido, mas o nosso culto começa às 19 horas, porém eu já estou pronta, né? Porque eu já vou para intercessão, porque não se entra em guerra sem antes você entrar em intercessão. E o culto de libertação não é um culto de libertação onde você vai lá. É um culto diferente, irmãos. Não é um culto onde você vai nas igrejas. Não tem culto de libertação em tal igreja. Chega lá, você não vê ninguém sendo curado, ninguém sendo liberto. Você não vê ninguém expulsando o demônio de ninguém. Então, para mim, isso não é culto de libertação. Porque se Jesus ele deixou na palavra dele que ele expulsava os demônios, limpava os leprosos, curava os enfermos, então essa é a obra que eu quero fazer. E essa é a obra que eu estou fazendo para honra e glória do Senhor, que eu cresci dentro de um ano espiritualmente, eu não cresci na minha vida inteira de evangelho. Porque o evangelho que estão pregando por aí é um evangelho muito raso. Muito raso. Mas o que a gente vive aqui é no profundo e a gente tá... Existe um mar, né? O mar do Espírito, um rio, onde o rio corre do trono direto do trono para nossa vida e a gente recebe na vertical e libera na horizontal. É o rio de água vivas. E a palavra de Deus diz que aquele que crê, do seu interior correrão rios de água vivas, e a gente tem visto esses rios correndo de nós para a glória dele, para a honra dele, porque eu não quero honra, eu não quero glória. Eu não quero nada, eu só quero que ele faça a vontade dele na vida das pessoas através da minha vida. Aproveitando que quando eu vou para qualquer igreja, eu nem aceito aquelas cadeirinhas de honra que tá lá. Eu não aceito aquilo, eu não vou tirar a honra do meu Senhor para eu ficar lá sentadinha. Não, eu fico no meio do povão, porque Jesus ele era simples. E nós temos aprendido a cada dia andar na simplicidade, porque o simples é o profundo. E eu quero andar na profundidade e na simplicidade. E graças a Deus é o que a gente tem visto, tem acontecido aqui com o nosso ministério. E pessoas têm realmente sido impactadas. Amém? Então vai aí compartilhando com outras pessoas. Eu vou encerrar por aqui porque eu vou entrar em intercessão. Vou resolver só algumas coisinhas aqui que tá pendente. E já vou entrar em intercessão. E às 19 horas nós temos o culto de libertação e cura. Então eu te desafio você chegar aqui. Venha com um propósito no seu coração. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor use a pastora ou o pastor para falar comigo. E eu creio que Deus ele vai falar contigo poderosamente. E não importa o que é que você vai perguntar, porque se vão Deus que ele revela o oculto e o profundo. Amém? Que Deus abençoe a todos. E eu te aguardo aqui às 19 horas. Fica na paz e Deus abençoe. E até a próxima, porque eu vou fazer mais live. Lembrando, com a direção do Espírito Santo. Deus abençoe.